Mas então, como é o governo da China? Se não é democrático, não é democrático porque não é burguês. Olha, podemos dizer que o governo chinês é meritocrático. Não estou falando de sistema político ou econômico, é socialista. Porque o Estado detém o controle dos meios de produção. Estou falando de sistema de governo. De administração, na verdade. Mais que de Estado. É meritocrático. Vamos fazer algumas considerações sobre por que a China é uma meritocracia. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que analisar para discutir uma meritocracia é a existência do mérito para você galgar posições sociais ou econômicas. A necessidade do mérito. O Brasil definitivamente não é uma meritocracia. O Brasil é uma aristocracia. Porque, veja bem, quanto mais importante é a herança e quanto menores os impostos sobre a herança, e os brasileiros são ridículos, menos meritocrático é um país. Nos Estados Unidos, o imposto sobre herança, se você juntar estado, federal, condado, é de cerca de 40%. No Brasil é 5%. 5%. Cara, você está praticamente implorando que o dinheiro permaneça nas mãos da mesma família. Acho que eu não consigo pensar em nada menos meritocrático do que herança. Certo? E a China? A maior parte dos bens na China nem são herdáveis. O imóvel, por exemplo. A grande maioria dos imóveis, a China respeita muito o direito à propriedade, mais até que os Estados Unidos. Não é difícil você achar nas plataformas e redes sociais da vida imagens de rodovias com a casa no meio dela, porque a pessoa não quis vender. Então os chineses respeitam muito o direito à propriedade e valorizam a propriedade. E tudo bem, isso não vai contra o socialismo. O que vai contra o socialismo é a propriedade privada dos meios de produção. Isso é que vai contra o socialismo. Propriedade, mercado, não são antissocialistas. Quer dizer, só na cabecinha miúda de hebres revolucionários, de trotskistas, né? Para essas pessoas, sim. Mas não existe contradição alguma entre propriedade, mercado e socialismo. O que não pode é a propriedade estender-se, na verdade o controle, né, mais que a propriedade. Propriedade até pode. É o controle dos meios de produção nas mãos da burguesia que caracteriza o capitalismo. Não a propriedade privada, não o mercado. Então, você é dono de uma casa na China, isso é sagrado. Seu filho será o dono? Olha, isso depende muito, mas depende muito mesmo. Muito mesmo. Da sua etnia, da sua localização geográfica, de como você adquiriu a casa. Mas, de modo geral, não. O filho herda como exceção. Ou como um gesto de boa vontade, gentileza, não como direito. Então, podemos dizer que existe meritocracia. Xi Jinping é meritocrático. Cara, ele teve que tentar 9 vezes, 9 anos, ingressar no Partido Comunista Chinês. Qual foi o mérito de George W. Bush? Ser filho de George Bush? Esse foi o mérito dele? O Brasil. Os paulistas adoram falar mal dos nordestinos, né?
Mas olha Mário Covas Neto na política. Filho de Mário Covas Filho. Neto de Mário Covas. Qual vai ser? Mário Covas Bisneto? Mário Covas Quinto? Não tem uma família, acho que no Rio Grande do Norte, que eles colocam sobrenome francês com um nome, sabe? Tipo 18º, 23º, 45º, em francês, mas que é a mesma família. Ou o caso dos Cavalcante, em Pernambuco, ou os Campos, em Pernambuco, os Caiado, em Goiás. Herança, cara. Tem nenhum mérito. Família Caiado, primeiro governante da família Caiado em Goiás, governador de Goiás. Foi da primeira metade do século XIX. Nós estamos no 21. E tem um Caiado governador. Reeleito, inclusive. Certo? Então, bebês, na boa, tem mérito nenhum na democracia, não. E no Brasil, menos ainda. Agora, na China tem. Na China, para começar, o Partido Comunista Chinês é o maior partido do mundo. 100 milhões de pessoas. O que quer dizer que 1 em cada 14 pessoas pertence ao Partido Comunista Chinês. Ou seja, 13 em cada 14 não pertencem. Não preenche os requisitos intelectuais, mentais, éticos, comportamentais para ingressar no partido. Vocês acham honestamente que uma figura como Jair Messias Bolsonaro sequer ingressaria no Partido Comunista Chinês? Ele ou qualquer um dos filhos dele? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar alguém como Temer no Partido Comunista Chinês? Alguém como Fernando Henrique Cardoso no Partido Comunista Chinês? Alguém como Sérgio Moro no Partido Comunista Chinês? Que é uma condição para você ser juiz, basicamente? Conseguem? Então, tem que ter mérito. Tem que ter mérito. O pai do Sérgio Moro foi fundador do PSDB no Paraná. Isso explica muita coisa. Muita coisa. Quê? Hã? Então, mérito. É um sistema meritocrático. Funciona bem. Porque você garante o governo dos mais competentes, dos mais capazes. Por isso funciona. Então, a China é uma democracia? Não ofendam os chineses. A China é uma meritocracia socialista. Boa definição. Agora sim, nós podemos encerrar a discussão. Encerrar o vídeo. Muito obrigado, você que nos acompanhou até aqui. Curta, compartilhe. Siga-nos se você ainda não nos seguir. E tenha um ótimo dia, semana, mês, existência. Até. Fui.